Olá, prezadas e prezados, bem-vindos. Esta é a primeira videoaula, claro, depois da apresentação da disciplina Culturas Baianas. Buscaremos traçar um panorama e uma síntese histórica, tanto da cultura quanto desse pedaço de terra denominado Bahia, com H, o topônimo grafado por tradição, como no português antigo, dos europeus que aqui chegaram em abril de 1500, especificamente na região de Porto Seguro, Santa Cruz, Cabral, região sul do estado. O nome provém da reentrância de 1.233 km², Bahia, o acidente geográfico do litoral brasileiro. Aqui chegou no dia de Todos os Santos, no calendário católico, 1º de novembro de 1501, a expedição portuguesa, comandada por Gaspar Lemos, acompanhada por Américo Vespúcio, italiano que deu nome a todo o continente, a América. Cultura é um termo que abrange um variado número de conceitos. Podemos dizer que trata-se de um conjunto de valores materiais e espirituais criados pela humanidade no curso de sua história. A cultura é um fenômeno social que representa o nível alcançado pela sociedade em determinada etapa histórica. Progresso, técnica, experiência de produção e de trabalho, instrução, educação, ciência, literatura, arte e instituições que lhes correspondem. Em um sentido mais restrito, compreende-se sob o termo de cultura o conjunto de formas da vida espiritual da sociedade que nasce e se desenvolvem à base do modo de produção dos bens materiais historicamente determinados. Assim, entende-se por cultura o nível de desenvolvimento alcançado pela sociedade na instrução, na ciência, na literatura, na arte, na filosofia, na moral, etc., e as instituições correspondentes. Entre os índices mais importantes do nível cultural em determinada etapa histórica, é preciso notar o grau de utilização dos aperfeiçoamentos técnicos e dos desenvolvimentos científicos na produção social, o nível cultural e técnico dos produtores dos bens materiais, assim como o grau de difusão da instrução, da literatura e das artes entre a população. Utilizei este conceito de cultura extraindo do Dicionário Filosófico Abreviado de M. Rosenthal e P. Yudin, edição em castelhano, publicada em 1950. As relações entre os conceitos de cultura e de civilização são complexas. Como enfatiza Fernando de Azevedo, autor de estudo basilar intitulado A Cultura Brasileira, em grande parte proveniente da variedade de sentidos atribuídos a esses dois termos. Este autor aceita a distinção de que civilização é tudo que, na ordem material, no desenvolvimento dos costumes e na organização social, tem por efeito tornar os povos mais humanos nas suas instituições e na sua mentalidade, consideradas em relação a essas instituições. Enquanto a palavra Kultur, que vem do alemão, cultura, Kultur, designa uma nuance de refinamento, marcado pelo estudo desinteressado da ciência e das artes. Segundo esse princípio, podemos entender por cultura esse estado moral, intelectual e artístico em que os homens souberam elevar-se acima das simples considerações de utilidade social, compreendendo o estudo desinteressado das ciências e das artes. Falar em cultura, como diz Renato Ortiz no livro A Moderna Tradição Brasileira, é discutir o destino histórico e político de uma dada sociedade.
no caso da Bahia, estado onde todos nós sabemos nasceu o Brasil, isto é, a construção portuguesa de um ideário de colonização europeia nos trópicos, o hibridismo cultural, as trocas e misturas de variadas e ricas tradições culturais é algo latente. Está no DNA dessa sociedade, erigida a partir de uma base territorial formada por diversos grupos nativos, os indígenas, sobre a qual se sobrepuseram a miscigenada cultura dos colonizadores lusitanos e as diversas matrizes das culturas dos povos africanos trazidos para esta parte do chamado Novo Mundo sob o jugo da escravidão. Pelo fato de, ao lado de Pernambuco e do Rio de Janeiro, ter sido a Bahia a porta de entrada da maioria dos africanos escravizados, onde foi implantado o projeto da grande lavoura de cana-de-açúcar, de fumo e de algodão, maioria aquela retida principalmente nos engenhos do Recôncavo até o final do século XVIII, quando as descobertas das minas de diamantes, ouro e outros minérios preciosos encaminhou-os para o oeste e depois, com o cultivo da lavoura cacaueira, os encaminhou para o sul. Restou na Bahia, assim, a marca indelével mais forte das matrizes culturais daqueles diferentes grupos humanos importados como escravos para cá. O europeu que informou o achado e tomou posse como colonizador desse território, o português, era um tipo humano complexo, cuja genealogia autores brasileiros como Raimundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire, entre outros, estabeleceram em obras já consideradas clássicas sobre nossas origens. Os povos que aqui os europeus encontraram ao chegar eram das nações Tupi, Gê e Cariri. Habitando o litoral, os tupi das tribos tupinambás e tupiniquins foram os primeiros que os europeus conheceram. Afirma Luiz Henrique Dias Tavares, em sua História da Bahia, ser quase impossível localizar com exatidão os pontos do atual território da Bahia nos quais viveram as diversas tribos Tupi, Gê e Cariri. Eram nômades e se deslocavam de uma região para outra. Autores do século XVI indicam que os Tupi ocupavam todo o território, todo o litoral do território baiano. O litoral era ocupado pelos Tupi e o Gê ocupava o interior. Sabemos pouco dos Cariri, contudo, o suficiente para localizá-los na vasta região sanfranciscana da Bahia, aquela região do Rio São Francisco, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Em termos de cultura material, afirma o historiador Luiz Henrique Dias Tavares, quando comparadas às culturas dos europeus e africanos, as dos Tupi, Gê e Cariri aparecem em grande atraso, palavras do historiador. O sistema de trabalho desses indígenas era tribal, o de cooperação, que servia para garantir o domínio coletivo do espaço ocupado e estabelecer a forma de subsistência baseada na caça e na pesca. Com os Tupi, a organização familiar era patrilinear. Não existiam noivado e casamento, mas cerimônias de puberdade, tanto para meninos quanto para meninas. As uniões não eram monogâmicas. A mulher índia era um bem na economia tupinambá. O grau de prestígio de um velho chefe podia corresponder ao número de mulheres que ele possuía. Viviam em ocas e o principal acessório em suas habitações era a rede. Pergunta e responde o historiador Luiz Henrique Dias Tavares:
O que ficou da cultura material indígena na vida baiana? Ele mesmo responde: ficou bastante mais do que se conhece, destacando-se o hábito do baiano, né, de dormir na rede, a cerâmica, das quais são exemplos a de Maragogi-Pinho e Nagé. Mantém-se na alimentação o uso de raízes comestíveis, como a aipim, inhame, batata doce, etc. A técnica de conservação dos alimentos, chamada moquém. Quanto à cultura espiritual, a religião dos indígenas era de mitos animistas e temia os fenômenos da natureza, trovões, raios e relâmpagos. O índio não tinha sacerdotes ou guardiães da fé. Em termos de organização política, a instituição política dos tupinambás era o Conselho dos Chefes, ou seja, dos mais velhos. Para alcançar a posição de morubixaba e membro do Conselho dos Chefes, havia exigências naturais que incluíam parentesco, idade e os feitos já comprovados de guerreiro, caçador e pescador eficientes. Não é possível estabelecer uma data precisa, mas Henrique Tavares afirma ser aceitável uma estimativa de que, no caso dos africanos, os primeiros africanos escravizados foram trazidos à força para a Bahia entre 1549 e 1550, nem muito antes, nem muito depois. Na época do início da colonização das terras do Brasil, que começa aí por volta de 1532, os portugueses já reuniam larga experiência no comércio escravista de africanos para a Europa e ilhas atlânticas. O escravo era mercadoria. Toda a economia da Bahia no período colonial estava baseada no trabalho do africano escravizado. O escravo era sempre escravo. Em quase nada diferenciava que trabalhasse nas plantações de cana-de-açúcar, fumo, algodão, com a enxada e a foice, ou que trabalhasse no engenho ou no interior da casa do senhor, como doméstico, recadeiro, canoeiro, carregador, cozinheira, copeira, engomadeira. Era sempre escravo. Anota um padre que viveu em Salvador no final do século XVIII, o padre Antonil, no livro que ele escreveu, Cultura e Opulência no Brasil. Ele anota o seguinte: os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho. É bom a gente definir mais ou menos de onde vinham esses africanos escravizados. Africano é quem nasce na África, que é um continente de muitos povos, línguas e culturas diversas. O termo africano está longe de identificar um só tipo físico ou definir uma só cultura. As áreas da África mais ligadas ao comércio de escravos para as terras do Brasil, portanto da Bahia, foram a costa ocidental, do atual Senegal até a atual Angola, o interior, vales e terras das bacias dos rios Congo, Níger e Benin, e da costa oriental, do atual Moçambique até a atual Etiópia. Portanto, vieram africanos de toda parte da África. Autores como Luiz Viana Filho e Pierre Verger sugerem que existiu uma sucessão de ciclos de importação da mão de obra escrava africana para a Bahia. Ciclos esses relacionados com as regiões geográficas lá da África. O primeiro ciclo foi o ciclo da Guiné, no século XVI, dos anos 1500. No século XVII é o segundo ciclo de Angola. O terceiro, no século XVIII, é o ciclo da Costa da Mina. E o quarto ciclo, na fase da ilegalidade do tráfico, isso no século XIX, o ciclo de Benin.
Os africanos das regiões da África de predomínio das culturas bantus e iorubais foram os que mais aportaram na Bahia. Vieram africanos que pertenciam às mais diferentes nações e povos. Por causa dos seus falares, os iorubais, os euês, os jejes, os fulas, os tapas, os alçais, os ardas e os calabares são os mais conhecidos. Oriundos da África Ocidental e influenciados pela cultura islâmica, os alçais, também chamados de malês, falavam e escreviam árabe e podiam ser religiosos do Corão, o livro sagrado do islamismo. Bem, prezadas e prezados, esta foi uma videoaula quase que de introdução ao tema das culturas baianas, a partir das origens dos diferentes grupos étnicos e povos que aqui formaram esse melting pot que é a Bahia, que é o Brasil. Estaremos disponibilizando materiais de conteúdo mais abrangente, resumido em um e-book e outros produtos a ser recomendados. Espero que vocês aproveitem, pesquisem, estudem e tenham uma boa formação. Até breve.